Olá, tudo bem? Estou aqui de volta para te dar mais uma dica sobre a legislação específica da Defensoria Pública da União. Em um dos tantos vídeos meus que você já deve ter visto, eu prometi para você, em alguma aula específica, uma dica rápida tratar do princípio da independência funcional. O tema dos princípios institucionais é um tema que cai sempre em prova de concurso que cobra o tema da Lei Complementar 80 de 94. Você precisa conhecer quais são: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Mas além de conhecer quais são, você precisa conhecer a fundo, com profundidade, o que cada um desses princípios quer significar. O tema da nossa aula de agora, do nosso bate-papo rápido de hoje, é o princípio da independência funcional. Meus amigos, a independência funcional é uma ideia que dá a entender o que ela quer significar. Só que eu quero que você entenda o sentido técnico da independência funcional. Independência funcional, como princípio institucional da Defensoria Pública, ela significa a ideia de independência funcional objetiva. Sabe o que isso quer significar? Quer significar que a Defensoria Pública, como instituição, como órgão, ela não está subjugada a qualquer outro órgão de igual hierarquia constitucional. Como assim? A Defensoria Pública, como exercente de uma advocacia pública, uma procuratura pública, uma magistratura, por exemplo, uma defensoria, uma procuradoria de Estado, uma procuratura de município, todos esses, eles exercem o que a sua Constituição da República, não só sua como minha também, vai chamar de funções essenciais à Justiça. A Defensoria Pública é tão essencial à Justiça quanto o Ministério Público. O Ministério Público é tão essencial à Justiça quanto a magistratura. Todos esses são tão essenciais à Justiça quanto os advogados privados. Todos aqueles que exercem função essencial à Justiça têm que ter igual dignidade, igual hierarquia, igual respeito. É por essa razão que lá na Lei Complementar 80 de 94 há uma disposição específica que assegura que os defensores públicos podem se sentar no mesmo plano que os membros do parquê. Parquê aqui, para você que não conhece essa expressão, são os membros do Ministério Público. Os membros da Defensoria Pública, no caso aqui da DPU, os defensores públicos federais, eles têm que se sentar no mesmo patamar que, por exemplo, o membro do Ministério Público. Aquele que acusa, em geral, ele vai se sentar na mesma estatura que aquele que defende. A razão disso é muito simples: independência funcional. A Defensoria Pública é tão instituição essencial à Justiça quanto as outras funções essenciais à Justiça. Não precisaria de um artigo na Lei Complementar 80 de 94 que assegurasse que a Defensoria Pública tinha que sentar no mesmo patamar que os demais participantes. Mas foi preciso um artigo lá na Lei Complementar, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, para assegurar que o defensor público merece o mesmo respeito que o juiz e, por exemplo, o promotor. Não é porque o defensor público cuida do pobre, do humilde, daquele que não tem condições de custear os serviços de assistência jurídica que ele não mereça respeito. O defensor público é tão importante quanto o juiz e, assim como é tão importante quanto o membro do Ministério Público, assim como é tão importante quanto aqueles que exercem a advocacia privada. Independência funcional, portanto, para fins de princípio institucional da Defensoria Pública, quer significar essa independência funcional da instituição. Independência funcional da instituição frente a outros órgãos. Aquela ideia de independência funcional do defensor público, de que ele pode atuar como bem entender, ela não necessariamente é igual à ideia de princípio da independência funcional. É claro que o defensor público federal, por exemplo, ele tem liberdade de convicção. Ele pode agir como bem entender, mas isso não é princípio institucional. Isso é outra coisa. Sabe o que isso é? Eu vou te contar um dia, mas não vai ser aqui nesse vídeo, vai ser nos próximos vídeos que você me encontrar trazendo mais dicas sobre a legislação específica da DPU. Fico por aqui, te encontro por aí. Um grande abraço e até lá.